Ainda que eu possa parecer redundante, eu gostaria de reforçar aqui o que nós temos vivido nesses dias, desde quando, sobretudo quando, em março de 2020, estourou a pandemia e a Terra foi afetada por essa movimentação, e como a gente tem recebido da parte do Senhor algumas instruções, e debaixo de muitos embates, debaixo de muitas guerras, não sem tropeço, não sem ser em algum momento golpeado, não sem em algum momento sentir que não conseguiu se defender, mas aprendendo a responder com vitória às guerras espirituais que têm sido travadas nesse tempo pelos homens e as mulheres de Deus que têm uma consciência do seu chamado, que têm uma consciência da sua unção, que têm uma consciência do selo que Deus depositou sobre si. Nós começamos a ser orientados e o Senhor tem falado, e por isso que me vem muito à mente esse texto. Talvez esse texto é um texto que a gente vai precisar mergulhar tanto. Eu quero pegar só os 2 versículos, mas se você puder vir comigo nisso, o apóstolo Paulo diz assim, embora andando na carne. Agora, carne, para o pentecostal, para o crente, parece uma coisa assustadora. Aqui não está falando de carnalidade, está falando de corpo, de embora andando neste corpo. Porque embora andando neste corpo, nós não militamos segundo a carne, nós não militamos segundo o corpo, nós não militamos segundo a mente humana, nós não militamos segundo a razão. Então Paulo está dizendo, embora andando nesta carne, eu não milito segundo a carne, nós não militamos segundo a carne. Então quer dizer que tem uma milícia, tem uma luta, tem uma guerra, tem um combate. E vai dizer assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, as armas da nossa guerra, não são carnais, elas não são humanas, elas não são a partir de uma inteligência humana, de uma capacidade de raciocínio humano, de um psique cerebral. Não, elas sim poderosas em Deus. A Bíblia está falando, o apóstolo Paulo está apontando uma guerra que você não vence com a sua capacidade psíquica, intelectual de compreender uma teologia, com a sua capacidade psíquica, intelectual de escrever um livro, de montar um esboço, de ter versículos bíblicos decorados. Não. São guerras tais que você trava na carne, mas as armas da sua luta, elas são poderosas em Deus. Elas não são poderosas no homem. Elas não são poderosas na capacidade humana. Elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. E eu não costumo fazer isso, mas eu vou dar a você a descrição de que o dicionário Strong traz para essa palavra fortaleza. Castelo, fortaleza, lugar seguro, firmeza. Qualquer coisa em que alguém confia, dos argumentos e raciocínio pelo qual um disputador esforça-se para fortificar sua opinião e defendê-la contra o seu oponente. Ou seja, essas guerras que nós estamos vivendo nesse tempo, nós precisamos de armas poderosas em Deus para quê? Para destruir fortalezas de raciocínio, fortalezas de argumento, fortalezas poderosas na nossa própria mente. E aonde? Na mente das pessoas que estão em nossa volta. Aonde? Nos nossos filhos, por exemplo. Como que você recebe um filho em casa e agora ele volta para você, se volta para dizer, diz, pai, mãe, eu agora sou ateu. Se volta para casa e diz, pai, mãe, eu não me identifico com a minha sexualidade. Pai, mãe, eu não penso na fé cristã como você pensa.
Sabe, a Bíblia está falando de fortalezas argumentativas, de construções de raciocínios, construções de pensamento, desde pequeno, desde qualquer fonte que vi. Porque eu falei desde pequeno? Por exemplo, existe já, a minha Sarinha tem 20 anos, ela pegou o início disso na escola, de uma construção de ensino progressista, aonde a criança não aprende ba, bebi, bobu, tá, te, ti, totu. Não. Você pega uma palavra tipo árvore e você coloca ali. Se a criança monta árvore, tá bom, ela não está errada. É a maneira com que ela vê a palavra. E depois, na hora de pintar a árvore, se pintar o tronco de cor-de-rosa, e uma criancinha do lado que tem raciocínio inteligível, uma criancinha do lado que tem coerência com o mundo da própria criação, do Criador, e sabe que o tronco de uma árvore não é rosa, vai dizer, se disser para essa criança, olha, você está pintando de rosa o tronco não é rosa o tronco da árvore. A professora vai dizer, não pode. Essa criança que vai ser repreendida, por quê? Porque aqui pintou rosa, está certa. Porque é da maneira que ela vê a árvore. Então, é da maneira que ela enxerga as coisas, que está valendo. Depois o próprio meio vai mostrando para ela os caminhos. Por quê? Já vai trabalhando caminhos neurais para a criança, não ter um parâmetro de verdade. Mais tarde, quando alguém disser para ela, olha, tu é menino, mas quem sabe tu é menina? Ah, Jesus, ele é santo, mas talvez ele não seja. Deus é bom, mas também não seja. A criança, ela já está com os seus caminhos neurais preparados para que sofismas entrem, que linhas de raciocínios que vão contra Deus entrem. E, de repente, a nossa geração ela está intoxicada disso. Se o pai não viu, se a mãe não viu, como que eu mudo isso agora? A Bíblia está falando que as guerras das nossas lutas, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para a destruição de quê? De fortalezas, anulando nós sofismas. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira que tem peso de verdade. Como é que está escrito aqui? Sofisma, conta, cálculo, pensamento, razão, como aquele que é hostil à fé cristã. Como aquele que é hostil à fé cristã. Sofismas que buscam combater as verdades de Deus são construções de raciocínio. E toda altivez. Então quer dizer que eu estou numa guerra e as armas da minha guerra não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo que levanta-se contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora, por isso que muitos homens, muitas mulheres, muitos pais, muitas mães, nesse tempo, estão guerreando em si mesmo. Em si mesmo. Porque estão sendo ativados a vivenciar uma guerra que nossos filhos, ovelhas, discípulos, já estão intoxicados. Eu não queria viver esse tipo de guerra. Talvez você, pastora, também não quisesse. Só que se eu não estivesse vivendo esse tipo de guerra, eu não teria noção de como está forte. Como está forte esse tipo de guerra que batalha contra a mente, que batalha contra os pensamentos, que requer... E o vencer requer um tipo de obediência, de você ministrar a si mesmo a verdade de Deus, ministrar a si mesmo a pureza, a grandeza, a bondade de Deus. São guerras e elas estão aí. E nós temos sido instruídos por Deus a isso. Como se eu falar para você que eu não tenho tropeçado, eu tenho. Se eu falar para você que eu não tenho sofrido alguns golpes, eu tenho. Por quê? Porque estamos aprendendo a lidar com um tipo de guerra que não lidávamos antes. Algumas pessoas dizem, a igreja perdeu o poder. Eu sou do tempo que as pessoas caíam endemoniadas na igreja, a igreja tinha poder para expulsar demônio. Pare, não seja bobo. Os demônios de hoje não caem no chão. Aliás, se eles puderem cair, eles querem.
Se eles pudessem ser entrevistados, é o que eles mais querem. Não. Os demônios de hoje são demônios de frieza espiritual. São demônios de relativismo. São demônios que mantêm um crente no morno, aonde ele não se vê nem fora, mas também não tem poder para destruir o que esfria. Então, e por isso que alguns de nós estamos vivenciando, estamos sendo conduzidos de certa forma a alguns combates. E nesses combates, nessas lutas, a primeira coisa que a gente pensa é: o diabo se levantou. Sim, o diabo se levantou, é verdade, mas são guerras de que o próprio Deus está nos apresentando. Porque nós vamos precisar vencer esse tipo de guerra. Deus está nos treinando, Deus está nos habilitando a vencer um tipo de combate, de fortalezas de pensamentos. Por quê? Porque as próximas movimentações da igreja, ela vai precisar de uma unção para destruir essas fortalezas nas mentes que hoje tem consumido a nossa geração, aonde Deus não é mais absoluto, único, verdadeiro, aonde a santidade é relativizada, aonde o céu é relativizado, aonde o cristianismo é relativizado. Só que deixa eu te falar uma coisa: em Deus você não é relativo, em Deus você é absoluto, em Deus eu sou absoluto. Portanto, nos estimulemos uns aos outros a nos mantermos sóbrios, a nos mantermos firmes, a nos mantermos constantes, aonde a palavra da verdade ela está sendo desafiada a ser de fato uma verdade em nossas vidas, a partir de guerras que vamos vencendo em nós, através de nós. Deus vai quebrar muitos sofismas e muitos homens e muitas mulheres vão voltar à sobriedade e outros serão resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, estimulemos uns aos outros a não desanimar diante desses combates. Antes, nos estimulemos a nos encorajar, porque, como diz Hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem, antes avançando, deixando para trás todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, prosseguimos a nossa carreira olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Deus abençoe a sua vida. Se mantenha constante.